Fala, gigantes! Chegamos! Alisson de Araújo, o mentor falando. Sejam muito bem-vindos à aula de hoje, dessa jornada, dessa trajetória que nós estamos realizando, que é a arte de falar em público, a arte de encantar as pessoas, a arte de ser persuasivo, de vender a ideia, de ganhar mais dinheiro, inclusive. É possível você ganhar mais dinheiro, agregar valor na sua carreira, agregar valor na sua vida profissional, ganhar visibilidade no seu campo de atuação, tudo isso através da comunicação. Você pode sim, através da comunicação, da arte de falar em público, alçar novos voos, chegar em próximos níveis profissionalmente e também na vida pessoal e inclusive na sua vida financeira. Você quer ganhar mais dinheiro? Domine. Você quer ganhar mais dinheiro? Você precisa dominar a arte de falar em público. Isso pode trazer um retorno financeiro muito bacana para você. Muito legal. Você pode mudar a realidade das suas finanças através da oratória, através da arte de falar em público. Vamos dar sequência nas nossas aulas. Na aula de hoje eu quero falar sobre algo muito importante, algo realmente que faz toda a diferença na sua fala, no seu discurso, na sua reunião de negócios, algo que pode fazer toda a diferença na sua oratória, no momento em que você está falando em público, no momento que você está discursando para a sua audiência. O que é, Alisson, que faz toda a diferença ou pode fazer toda a diferença? Entenda que nós, seres humanos, nós somos neurologicamente programados a amar histórias. Nós amamos ouvir histórias. Nós somos programados para amar ouvir histórias. As histórias conectam. Então, a dica de hoje é o seguinte: no momento da sua fala, no momento do seu discurso, no momento da sua reunião, da sua palestra, da sua apresentação, você precisa e é importante você colocar uma história dentro da sua reunião, dentro da sua palestra, dentro da sua fala. Coloque uma história. Não precisa ser uma história longa, mas é importante você colocar uma história que conecta. Por quê? Porque quando você conta uma história, as pessoas elas começam a usar o poder de imaginação, elas começam a criar a imagem ou criar as cenas, os cenários da história que você está contando. Elas começam a viajar na história. Percebe que quando alguém conta uma história e essa história não tem um fim, as pessoas se perguntam, tá, mas qual que é o fim da história? Eu queria saber o que aconteceu. O que vai acontecer para frente? A mesma coisa acontece, por exemplo, num filme, numa série. Você assistiu já ou tem assistido algumas séries? A série, você assiste um capítulo e aí, no final, quando termina aquele capítulo, eles deixam um suspense, um ponto de interrogação, uma cena inacabada, que ela vai dar sequência no próximo episódio. E aí você se sente obrigado a assistir o próximo episódio. Por isso que você gosta tanto de série, que eu também gosto. Por quê? Porque eles contam uma história, mas não terminam essa história naquele episódio. Eles deixam para terminar a história no próximo episódio. Portanto, a sua mente fica programada para querer saber o que aconteceu, qual é o fim da história, qual é o fim da história. Por isso que é importante você contar uma história. E falando em histórias, eu quero contar uma história para você. Conta-se a história de um casal de idosos e a esposa, ela acreditava que o marido tinha um sério problema auditivo, porque ela em alguns momentos falava com ele e não ouvia a resposta vinda dele. E ela decidiu procurar ajuda para o esposo dela. Ele, portanto, não gostava de ir ao médico, e fica aqui uma dica
para todas as pessoas, inclusive para os homens, para as mulheres também, mas mais para os homens, que são um pouquinho mais resistentes no que diz respeito a ir ao médico, a fazer um check-up, a cuidar da saúde. Então, fica aqui a dica, homens, mulheres também, cuide da sua saúde. Comprovadamente, a melhor medicina é a preventiva. Então, vá mais vezes, visite mais o seu médico, cuide da sua saúde. E ele não gostava de ir ao médico e a esposa foi buscar ajuda. E ela chegou no médico e disse assim: doutor, o meu marido, eu acredito que ele está com sério um problema auditivo e ele não gosta de vir ao médico. O que nós podemos fazer para ajudar ele? O doutor falou: olha, primeiro vamos fazer um teste simples. Você vai chegar na sua casa e você vai falar com ele, vai ficar uma certa distância do seu marido, vai chamar ele e se ele não te responder, você chega mais perto. E assim você vai cada vez mais perto até que você ouça uma resposta do seu marido. E assim ela fez. Chegando em casa, ela chamou: meu bem, e não ouviu resposta alguma. Chegou mais perto ainda: meu bem, e não ouviu resposta alguma. Meu bem, e não ouviu resposta alguma. Chegou mais perto ainda: meu bem, e não ouviu resposta alguma. Quando ela chegou bem próximo, bem perto dele, e ela disse: meu bem, ele olhou para ela e disse: eu já te respondi 5 vezes. Isto é, o problema auditivo não estava nele, o problema auditivo estava nela. E assim, muitas pessoas estão vivendo, transferindo a responsabilidade para outras pessoas. Será que o problema está no seu marido ou será que está em você? Será que está na sua esposa ou será que está em você? Será que o problema está na empresa que você trabalha ou será que está em você? Será que o problema está no governo ou está em você ou está em nós? Permita-se a essa reflexão. Será que o problema está nos fatores externos, nas coisas que acontecem, ou está internamente dentro de você o problema? É preciso você parar para pensar, refletir e chegando a essa análise de que de fato o problema está em você, vamos mudar, vamos fazer diferente, vamos começar a mudar, vamos fazer atitudes diferentes, geram resultados diferentes, mas é importante essa autorresponsabilidade. Muitas pessoas vivem transferindo a responsabilidade para outras pessoas. Deixa eu te falar uma coisa. O responsável pela vida financeira que você construiu é você. O único responsável é você. Se a sua conta está no vermelho, está com saldo negativo ou positivo, você é o responsável. Você é o único responsável. Assuma a responsabilidade, sai do banco de carona e assuma o volante, assuma o protagonismo da sua vida. Chegou a hora de você sair dos bastidores e subir no palco e assumir que os resultados adquiridos na sua vida foi você que adquiriu. Foi as suas atitudes, escolhas e decisões que te fizeram chegar até aqui. Essa é uma história muito bacana, que fique como reflexão para que você assuma de fato a autorresponsabilidade. Você é o único responsável por ter uma oratória incrível. Eu não consigo falar em público, Alisson, eu tenho pavor, eu não consigo desenvolver a oratória. O responsável é você. Talvez está faltando você se dedicar mais, se entregar mais, aprender, levar mais a sério as nossas aulas aqui, para que você possa aprender. Então o responsável é você. Você é responsável por falar bem ou falar mal. Você é o único responsável. Assuma isso. Grave. A aula de hoje, o nosso foco, a nossa dica é histórias que conectam. Conte histórias, mas histórias com início, meio e fim. Percebe que a história que eu contei, ela tem um início, ela tem um meio e ela tem um fim. Isso é extremamente importante para que você revolucione o seu discurso, a sua fala, a sua palestra, a sua reunião. Coloque uma história. Para finalizar, nós temos o exemplo do grande mestre, o maior mestre que o mundo já viu, chamado Senhor Jesus Cristo. Ele contava histórias, ele falava por parábolas. Por quê?
porque as parábolas conectam. Parábola, ela gera na mente do seu interlocutor, ela gera uma vontade enorme de entender o final, de entender o real sentido, a moral da história, a moral daquela parábola. Então, conte histórias, a exemplo do nosso maior mestre, nosso Senhor Jesus Cristo. Histórias conectam. Se você ainda não se cadastrou para a nossa jornada do dia 12 ao dia 15 de janeiro, a jornada da arte de falar em público, você vai ter o link aí, tem a oportunidade de se cadastrar. Clica no link, se cadastre, vem comigo, nos vemos nessa jornada. Um forte abraço, essa foi a nossa aula de hoje. Amanhã estaremos aqui novamente. Beijo no coração e até a próxima.